Então vamos à palavra do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz, ele roga, quer dizer, eu insisto com os irmãos, para que apresente o culto racional, que é um culto com a razão, é um culto que nós vamos oferecer o nosso de melhor para Deus, que o culto irracional não agrada a Deus, o culto tem que ser racional, porque é onde nós adoramos, nós entregamos o nosso louvor em forma de gratidão ao nosso Deus, e Ele torna para nós assim a palavra dEle, que é o alimento para a nossa vida, para a nossa alma. Aqui ele fala para ser transformado, conforme, aqui ó, transformados conforme que nós experimentemos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus me deu essa palavra, Ele me levou lá no Éden, que Adão e Eva, eles experimentaram um pouco da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus criou todas as coisas, e como foi falado aqui já, que Deus vai abençoar, tenho certeza. Ele prepara sempre o de melhor, mas Ele coloca a pessoa no melhor. No melhor, eles experimentaram, mas eles, por um instante, por uma promessa, que eles iam saber ser igual a Deus, uma promessa do maligno, eles foram mortos espiritual. Eu quero dizer para a igreja que nós não passamos por isso, nunca vinha a morte espiritual, que a pior morte é a morte espiritual para o ser humano. Que a morte espiritual, ela não vai deixar nós combatermos o quê? O nosso maior adversário, quem que é? É o nosso eu, nosso ego, a nossa vontade. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei, Senhor, então, o pior castigo que Deus deu para a humanidade foi o quê? Entregar a nós, a nossa vontade, a concupiscência nossa. Mas eu glorifico a Deus, que Ele me deu uma palavra que eu tenho certeza que nessas 4 etapas, você vai estar numa das etapas, e você vai estar ouvindo, acompanhando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. O que nós precisamos fazer como igreja? Ajudar um ao outro, ajudar o próximo. Eu tenho certeza que você está aqui agradecendo por cada um dos seus benefícios, e você está pedindo a Deus que Ele salve toda a sua casa, a sua família. Quem está acompanhando pela internet, o maior desejo nosso é o quê? Que todos cheguem à salvação. É o desejo nosso, pastor? Não, é o desejo de Deus, para que todos cheguem à salvação. Então, como falou aqui, o pastor já abriu aqui, falou de misericórdia. Misericórdia é uma palavra que tem que ser praticada, não só falada. Nós, como crente no Senhor Jesus Cristo, temos que usar essa palavra e praticar essa palavra. Então eu peço ajuda para o pessoal lá colocar para mim, aqui Romanos, capítulo 1, versículo, Romanos, capítulo 1, versículo 28 em diante. Vamos ver. E com eles não se importaram de ter conhecimentos de Deus. Assim Deus entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que fazem. Até aí, glória a Deus. Eu creio que se nós estamos aqui hoje ainda como igreja, enquadramos num desses aí, num desses fatos. Você fala, pastor, mas eu não mato, eu não roubo. Talvez você não vai matar a pessoa fisicamente, mas você pode estar matando um sonho, você pode estar matando um desejo da pessoa. E quando fala em injuriadores, pessoas difíceis de se arrepender, eu me lembro também da palavra de Deus, que a palavra de Deus lá, vamos lá, diz que Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, vamos ver, Romanos 3, 23 e 24, vamos desfolhear um pouco o livro de Romanos essa noite, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, glória a Deus. Quando eu disse que todos nós estamos iguais, é que a Bíblia fala isso. Deus não faz acepção de pessoas. Ou você está bem numa coisa e mais fraco na outra. Mas como igreja, nós temos que nos ajudar.
Talvez aquilo que é muito difícil para você é mais fácil para o irmão estar orando por você e te ajudando. E eu quero começar nas etapas agora, aqui, como eu falei, nas etapas. A Bíblia fala em Isaías 53, que, se eu não me engano, versículo 4, por favor, vamos ver se é aí mesmo. Isaías 53 e 4, 5, vamos ver. Não, então volta o 3, Isaías 53 e 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, experimentado no sofrimento, e com um de quem o homem escondia o rosto, era desprezado e não fizeram dele causa alguma. Até aí, amados, a mesma coisa vai acontecer com nós. Às vezes nós somos desprezados, não vamos fazer causa alguma de você. Mas eu costumo dizer para as pessoas que quem que é o cristão? Quem que é que se converteu? Quem que é que um dia ouviu uma palavra aqui, levantou a mão aqui e falou: eu quero ser diferente? A Bíblia fala que nós andávamos desgarrados também, fazendo segundo nossas vontades, os nossos querer, que enquadra nisso que foi falado aqui, nesses males. A Bíblia fala também para andarmos não segundo a obra da carne, que é segundo isso aí, é só maldade, segundo ao Espírito Santo, que é paz, mansidão, amor, benignidade, amor ao próximo. Quando a Bíblia fala de pessoas ali que perdia a afeição natural, me veio à memória, você não consegue ver um leão comendo a carne de um próprio leão quando morre. O abutre, ele não come a carniça do abutre nem da espécie dele. Quando fala sem afeição natural, é falta de amor ao semelhante, é falta de amor que ele está sentado do lado do banco, é falta de amor daquela pessoa que às vezes nós não queremos nem estar perto. Mas se Deus nos levantou, é para que aquela pessoa conheça Cristo. Talvez você está nessa primeira fase, andando desgarrado ainda. Mas hoje essa é a oportunidade, está ouvindo de Cristo. A segunda etapa, eu vou ter que dar uma acelerada, mas a segunda etapa é daquelas pessoas que frequentam a igreja. Quantos um dia não foi um frequentador de igreja? A pessoa vem, que às vezes conhece o pastor, vem para pagar uma dívida, eu vou lá para ouvir um culto, vem porque gosta da palavra, mas ela só vem, ela ouve a palavra, mas não permanece. Na verdade, ela vem e não permanece. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é aquele um que vem, ouve a palavra, o Espírito Santo falou no coração, achou uma boa terra, plantou-lhe a semente, ele não aguenta no banco, levanta a mão, aceita a Cristo como Salvador, já pergunta: quando é que eu vou batizar? Eu quero descer as águas. Essa é a terceira etapa, talvez esteja na primeira, na segunda, está na terceira. Eu entrei na igreja, eu congrego na igreja, eu sou membro da igreja. Você faz parte do corpo de Cristo, você participa da Santa Ceia do Senhor. E na Santa Ceia, nós somos advertidos para nós não julgarmos uns aos outros, porque se não é agradável a Deus, é que ele fala assim: não julgueis, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, porque nós não tem defeito, não tem defeito, quem tem defeito é o que está do lado. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados quando o mundo, para não ser condenado com o mundo. Mas quantas pessoas, quando eu estava meditando essa palavra, não toma a Santa Ceia, às vezes para mostrar para uma pessoa, e fala assim: não, eu vou tomar, eu fiz coisa errada, mas, e não morri nessa ceia. Aí a memória vai lá e fala: peraí, quando comeu o fruto não morreu também? É a mesma promessa de Satanás. Pode continuar no erro, pode continuar no pecado, você vai comer, você não vai cair, não vai passar vergonha perto do pastor, não, você não vai morrer não. Aí a gente fala: então eu estou bem, então eu continuo com essa mesma prática minha, porque eu tomei a ceia e estou firme no Senhor. Glória a Deus, glorifica a Deus nos seus pecados. Essa é a terceira etapa. Mas também na terceira etapa tem aquele irmão que você vê, às vezes, eu estava meditando, Jesus falou no meu coração, me deu assim uma simbologia até interessante, e aqui no altar ele me deu mais uma, glorifica a Deus por isso. É igual o passarinho, ele canta, mas a hora de muda ele fica quieto, não fala nada. Às vezes tem passarinho que canta 6 meses e tem 6 meses que não canta. Tem vez que as pessoas é assim também. Tem irmão que a gente encontra só em Santa Ceia, às vezes vai encontrar cada congresso, mas ele é crente no Senhor Jesus Cristo. Ele está o que? Fraco na fé, e a Bíblia fala que nós não orarmos para os fracos na fé. Talvez ele está nessa terceira etapa, talvez ele faz parte de grupo, canta, louva, prega, mas ao momento que ele não está pregando, ele se afasta da igreja. Ao momento que ele não está louvando, ele se afasta da igreja. Por quê? Porque fraco na fé. Nós temos que entender que tudo é para a glória de Deus, tudo é para a honra de Deus, e essas etapas na nossa vida vai nos amadurecendo. Às vezes não chegar num ponto igual eu, já cabelo branco, e não aprendi tudo,
Porque quando eu penso que eu sei, eu não sei. E quando eu penso que eu já vi de tudo, eu também não vi de nada. Então você fica meio embaraçado, o crente fica meio... Por que, Senhor? Para tratar a nossa vida, entender que a honra, a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Talvez nós estejamos primeira, segunda ou terceira etapa. E a quarta etapa, pastor? Eu vou falar agora de salvação. O crente está na primeira, segunda, terceira etapa. Mas salvação, aí Deus quer que todos se salvem. Mas para ser salvo não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque talvez você está ouvindo uma breve palavra como essa, falando de etapas, você está numa dessas etapas, mas duro para você é lutar contra os seus aguilhões, com a sua vontade, com o seu ego, com o seu querer. Fala, não, eu não concordo. Eu não concordo. Por quê? Porque a carne luta contra o espírito. A carne nunca vai aceitar aquilo que Deus quer para a sua vida. A carne vai fazer você ter prazeres de querer ficar nessa terra. E não é difícil hoje você vê crente, cristão, querendo ficar na terra. Por quê, pastor? De tanta bênção, tão abençoado. É casa, carro, avião, tudo que você pensar, Deus abençoa. Mas conforme Ele vai abençoando, Ele vai ver o filho dele se afastando. Por quê? Porque ele acha que não precisa fazer mais nada. Ele acha que o que ele tem é para ele comer. Aí usa a Bíblia também: vou comer e beber e gozar a vida com a mulher da minha juventude. Mas eu quero deixar bem claro para você aqui essa noite, que Cristo, numa certa oportunidade, Ele estava falando com seus discípulos, eles não estavam prestando atenção, como talvez você também não quer prestar atenção, você na sua casa, você aqui na igreja, talvez não está se agradando. Aí Ele fala assim, ó, preste atenção no que eu estou ensinando, porque vocês têm por um pouco tempo, que eu vou para o Pai. Os pobres vocês vão ter sempre, pobres sempre vai ter. Pastor, que palavra é essa? Pastor, todo mundo ia ser abençoado aqui. Mas a maior bênção para o cristão é saber da salvação, sabendo que essa terra nós estamos peregrinando, nós somos passageiros. Por mais que o Senhor me abençoar nessa terra, o meu desejo é subir com Ele. Pode dar casa, fogo, milhões. Eu vou comer, beber, me alegrar e fazer a obra com zelo e presteza, anelando para a vinda de Cristo. Não me prendendo nesse mundo, não me prendendo nos prazeres desse mundo. Por quê? Porque Deus pode nos abençoar. Foi falado aqui, nós pedimos tudo, mas tudo segundo a vontade e o querer dele. Às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Quantas gente não tem pedido mal? Pedindo coisa e fala. E quantas das vezes nós não entendemos os projetos de Deus por faltar essa misericórdia, faltar ajudar o próximo. A igreja está passando por um momento que é para ajudar o quê? Os fracos na fé, os irmãos em Cristo, e abençoar em oração e em jejum. O que o Senhor falou quando Ele ia deixar os pobres? Falou, Senhor, quem que vai abençoar os pobres? Não é Deus que abençoa? É, Ele abençoa você para você abençoar o pobre. Porque eu nunca vi um anjo descer com maleta de dinheiro pagando boleto de ninguém. Nunca vi e não vou ver. Nem que eu orar, fala, Senhor, a conta está brava. Ele falou, essa noite manda um Miguel para você. Ele manda um Miguel que está lá em casa, meu filho. Mas para pagar a conta não. Ele usa um servo muito próspero para te abençoar. Nisso eu acredito. Porque Deus faz milagre. Mágica Ele não faz. Não, milagre não se explica. Então a igreja tem toda a oportunidade de viver cada milagre de Cristo. Isso é promessa, um livro de promessa. Mas desde que entendamos os propósitos, eu tive que correr um pouco, mas essas etapas aqui, não é propósito, porque Deus nunca vai mudar o princípio dele, nunca, Senhor, manda a salvação. Ele já mandou, o que você está esperando? Já mandou Jesus faz mais de 2000 anos, está esperando o quê? Às vezes você vem para a igreja e está esperando uma perfeição de mim, nos pastores, né? E, não vou ficar nessa, vou ficar. Às vezes Jesus vem e você fica procurando a igreja. Ele vai procurando a igreja. Jesus já veio e fala, eu não achei a boa, porque tem defeito. Defeito tem todo mundo. Eu creio dessa maneira, porque eu tenho. Mas eu costumo ver as virtudes nas pessoas. Eu aprendi isso, virtude. E não é porque eu discordo de certas coisas que eu sou inimigo das pessoas. Tem coisas que eu, evangelista, meu companheiro de oração no monte, nós concordamos diferente, pensamos diferente. É isso que falta na igreja. Eu não sou inimigo dele, eu penso diferente. Eu não posso discordar da Bíblia. Eu não posso, de jeito nenhum. Agora outras coisas eu posso conversar com ele.
Nós não temos que ter medo de discordar de uma coisa ou de outra, sendo que a palavra é viva e eficaz. Ela encontrou uma boa terra, ela vai gerar frutos. Está faltando na igreja entender essas etapas e começar a gerar frutos. Sabe por quê? Às vezes a gente não está aguentando congregar mais. A gente não aguenta mais ver o irmão. Quer ir para o céu, mas não aguenta ver o irmão. O círculo de oração, às vezes, né? Os varão, eu vou louvar junto. Deus é fiel. Ele é fiel. Minha irmã odeia a outra. Odeia, não pode ver. Meu Deus, não posso ver ela, porque nem falou nada. Eu falo para vocês, caso próprio. Pessoas, quando eu chegava no serviço, até na igreja, o pessoal olhava e falava: rapaz, achava que você era mais sério, você acha que esse cara carrancuda. Eu falei: na minha cara é feia mesmo. Eu conversei, você é uma pessoa agradável. Eu falei: dá oportunidade da pessoa conversar com você, não odeia sem causa, não. Não foi que, nossa, aquela irmã, ela não conversa, o irmão não conversa comigo. Conversa você. Para encerrar, Deus falou comigo assim, porque isso aqui é uma frase de efeito que toda igreja tem. Quando a pessoa não aguenta congregar, olha as pessoas e fala: não dá para estar lá, porque você vê o defeito dele lá, o defeito dele lá, o defeito dele lá. Jesus falou para mim o seguinte: faz o seguinte, vem você, se converte e mostra Jesus na sua vida para ele, que ele se converte. Faz a diferença. Quem que já não foi em casamento? Eu fui bastante, fui até convidado agora a ser padrinho de um aqui. Aí eu estava falando com o menino, ele deu risada. Eu falei: é gozado, né? Foi falar das palavras ali, né? Fala tantas coisas, malícia, tanta coisa ruim. Você pode ver, fala para a gente dar um bom testemunho diante dos outros, não é verdade? Eu fui num casamento há mais de 20 anos em Araçatuba. Eu fui lá, o rapaz que casou, ele era crente, e o tio dele, que ajudava muito ele no serviço, não era, certo? Aí fez uma divisão lá, assim. Aí ficou o tio dele, os outros lá, os crentes aqui, glória a Deus, comendo, bebendo. Lembrando do tio dele lá: meu tio está bebendo. Meu tio está bebendo. Todo mundo lembra do tio dele bebendo. Pastor, você quer chegar aonde? Começa a ver as virtudes, porque você tem que ganhar essa pessoa que você acha que ela tem defeito. Porque talvez ela está olhando do lado de lá e fala: está comendo, está comendo, está comendo. Você já foi fazer pesquisa? Quem vai casar? Faz pesquisa. Fala assim: vou casar, cara, casamento de crente então de 300 vai para 600 gramas, porque eles não bebem, mas come. Isso é os caras do cara que fala, esses caras que faz festa, é crente. Até o churrasqueiro fala: então eu vou pôr um tênis, porque sapato acaba a sola. Como crente, né? Come, se farta. Aí a mulher vai com a sacola, põe um salgadinho, põe um pouquinho de carne, é uma benção, né? Não é assim? Aqueles beijinhos, olha, o bolo não esquece, o marido não veio, mas metade do bolo, carne, vai esfriar, irmão, lá requento, aonde está a nossa diferença? Aonde está a nossa diferença? Então Jesus nos trouxe aqui para dizer que não faz acepção de pessoas. E o que ele tem para dizer fora isso? Agora, eu falei para minha esposa em casa, ela falou assim: rapaz, você não é doido não, acho que você é doido, mais louco da cabeça. Mas se é assim, vou dizer para vocês. Para você que está fazendo muito, que acha que está fazendo muito, ei, você que está em casa, eu tenho feito muito, glória a Deus, faz mesmo. E para você que não está fazendo nada, qual que é a vantagem, pastor? A vantagem não tem vantagem. A vantagem não é por fazer e por muito fazer. A vantagem é por não fazer. Você endoidou, o cara manda te internar. Eu falei: não fazer o quê? Acepção de pessoas, pastor. Faz não. É tão triste chegar num lugar que você vê que você não... Eu vejo frases no Facebook para a gente ir na onde a gente é querido, não suportado. A igreja não tem que suportar ninguém, porque a igreja não é minha, a igreja é Jesus. A igreja está de porta aberta, e a palavra de Deus fala que aquele que meu Pai enviar, de maneira alguma eu vou lançar fora. Se o próprio Deus não vai lançar fora, por que nós estamos lançando? Desperta, igreja. Talvez você está numa dessas etapas, que não tem como fugir de uma dessas etapas. E todas as etapas nós temos que melhorar. Jesus está voltando.
Nós falamos muito, Jesus está voltando. Aí vira até jargão, Jesus está voltando. E se Ele voltar hoje? Se Ele voltar agora, você tem coragem de falar: desce que eu estou pronto, Jesus? Você que está fazendo bastante coisa, você que está em casa, falou: não vou nem no culto que eu não preciso, eu sei tudo. Desce aqui em casa, Jesus. Foi falado aqui, Adriano louvou, que o Espírito Santo venha descer. O Espírito Santo não vai descer, ele já desceu. O Espírito Santo está em você, habita em nós. E quando o Espírito Santo desceu, me lembra Atos 2:9, estava todos orando comumente, todo mundo orando, pedindo, todo mundo clamando, orando, desceu o Espírito Santo. Não é todo mundo junto, se odiando, olhando, falando mal, perseguição, não. E não queira esperar nada desse mundo, não queira ser amado nesse mundo. A Bíblia fala que nós seríamos odiados. Por quê? Por pregar o nome de Cristo. Então por que é que eu quero o quê? Receber? Chegou lá, agora chegou o figurão. Não, chegou o servo de Deus, que procura mortificar a carne, procura mortificar meu dia. Todo dia eu vou ser muda. Por quê? Porque se fosse para fazer a minha vontade, com certeza eu não estaria aqui. Pastor, é maluquice? Não. Se eu vivesse mais na carne, eu estava na minha casa. Se eu vivesse o quê? Segundo o mundo, eu não estaria no culto. Mas eu procuro mortificar o meu ego, a minha vontade, para trazer uma palavra, nem que seja 4 etapas, vamos correr 4 etapas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no seu coração. Eu tenho certeza que não é por muito falar. Eu tenho certeza que Ele está movendo na sua casa. Eu tenho certeza que Ele habita em você. Talvez Ele estava o quê? Ali, sem se manifestar. Por quê? Porque eu não queria que Ele manifestasse. Por quê? Porque minha vontade é que Ele não manifestasse. Porque Ele manifesta o quê? Quando tem mais gente. Eu quero que Ele manifesta quando eu quero. E a Bíblia não fala desse jeito. Ele manifesta quando Ele tem um coração quebrantado e contrito. Que nós possamos sim viver essa palavra, amando, perdoando e buscando as almas perdidas. Porque foi para isso o que o Senhor nos chamou. O ide de Deus é para buscar aquele que está sendo lançado fora de muitas reuniões. Mas nós temos que buscar. Com que, pastor? Com o meu testemunho. Se eu falar e você não vê Cristo, eu sou inútil. Mas eu posso ficar calado. E mediante eu estar calado, você está vendo Cristo na minha vida. É isso que eu desejo, Senhor, que as pessoas possam ver Cristo na minha vida. Eu não preciso ficar sinalizando, não. Que as pessoas vejam Cristo na minha vida. É o meu maior desejo, que todos possam ver Cristo na minha vida. É o que eu mais peço para Deus. Você não pede mais nada. Peço saúde, igual você pede, saúde, que guarda os meus. Quem que não quer que guarda? Senhor, as horas se foram. É isso que eu tinha da parte de Deus para entregar para vocês. E eu peço que aplauda Jesus, amém?